razão. E aí, quem tem razão? A pandemia fez ruir a ideia de um Estado mínimo? É isso que nós vamos discutir agora aqui no Jornal Jovem Pan com a Helena Landau, que é economista e ex-diretora da área de desestatização do BNDES, e Antônio Corrêa de Lacerda, que é economista, professor doutor, diretor da FEA PUC São Paulo e presidente do Conselho Federal de Economia, COFECO. Helena, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, professor Lacerda. Olá, boa tarde. Bom, e vamos começar sabendo a opinião da Helena Landau. Então, Helena, você acha que a pandemia fez ruir a ideia de um Estado mínimo? Eu acho que a gente tem que colocar os pingos nos is, porque, primeiro, não foi deixar de lado nenhuma ideia da agenda liberal. Pelo contrário, transferência de renda, participação do Estado na assistencial, criação de rede de proteção social, é a ideia básica do liberalismo. Tá? Pelo liberalismo clássico. Há uma confusão de colocar ideias libertárias como padrão do liberalismo, ou focar só na agenda liberal. E eu diria que a ideia de que o Estado mínimo ruiu não existe. Ela é uma falsa ideia. Primeiro porque não existe. Nunca houve Estado mínimo. Ela é uma ideia na cabeça de libertários como ideologia e na cabeça dos estatizantes é uma caricatura para falar mal do liberalismo. Então, e nesse governo, e há muito tempo no Brasil, que a gente não tem liberalismo sequer na agenda econômica. Essa dificuldade não vem de hoje, desde os anos 80, quando Fernando Henrique era presidente, que era taxado de neoliberal. Nós éramos uma equipe sem alma, porque éramos neoliberais, fizemos um bando de ajuste, acabou com a inflação, mas lembre que no governo Fernando Henrique se ampliou o acesso à saúde, melhorou na área de educação, teve a criação de uma série de instrumentos que hoje fizeram mudança na educação, a criação dos primeiros programas assistenciais. Então, acho que para a gente ter essa discussão, é preciso ficar claro o que é liberalismo, de que liberalismo a gente está falando, e que não pode ter ruído uma ideia de Estado mínimo, porque não existe. O Brasil hoje tem um Estado obeso, gigantesco, com milhões de funcionários, 500 mil funcionários públicos, 200 empresas estatais, carga tributária de quase 40% do PIB, tem um serviço, o voto é obrigatório, o que limita até acesso a assistência de R$600. Então, sim, para a gente ter uma discussão, a pessoa está claro que não existe Estado mínimo, nunca existiu, nunca foi implementado, que isso é uma ideia na cabeça de alguém. Professor Lacerda? Bem, neoliberalismo é uma caricatura do liberalismo clássico, né? E ele se caracteriza por um exagero na retórica, principalmente, né? E isso está muito presente no discurso, por exemplo, da equipe econômica atual, equipe econômica do Guedes. Então, por isso que esse debate sobre o Estado mínimo voltou, né? Voltou à baila, e de uma forma intensificada, e principalmente porque vendeu a ideia equivocada de que se você diminuir a participação do Estado na economia, isso ajudaria a reconquista da propalada confiança, que traria automaticamente a retomada da economia. Bom, isso evidentemente não há qualquer respaldo teórico ou mesmo prático, né, de experiências bem-sucedidas. E, de fato, o Estado no Brasil, ele precisa, sim, de ajustes, mas é bom a gente lembrar o seguinte: por que a carga tributária é tão elevada e por que a participação do Estado chega a 38%, 40% do PIB? Porque, dentre outras coisas, nós temos um custo de financiamento da dívida pública que não há paralelo com outros países, sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, embora tenhamos uma dívida pública que, em proporção ao PIB, é até menor que outros países comparáveis, o custo de financiamento da dívida, dada a sua estrutura, né, dada a indexação, dada uma cultura de curto prazo que esteve presente, está presente em muitos aspectos, ela distorce esse processo, né? Então, eu não vejo que tenhamos muitos funcionários públicos, o que talvez nós tenhamos funcionários públicos pessimamente alocados. Eu vejo que falta muita
convergência, falta muita adesão, falta muito direcionamento em áreas como regulação, como formulação de políticas econômicas, né, políticas de Estado que possam fomentar, e talvez você tenha, sim, em algumas áreas, um excesso de funcionários. Mas eu vejo que, no total, nós não temos esse problema, né? Comparativamente a outros países, o Brasil tem uma relação funcionário público-população bastante razoável, que há uma má alocação de recursos, isso sim. Nós precisamos de um Estado muito mais aprimorado do que o que nós temos até hoje. Isso carece realmente de reformas, carece de um realinhamento da posição do Estado. E entre Estado mínimo e Estado básico, o que nós precisamos é o Estado adequado, né, adequado aos desafios que se apresentam na globalização financeira, na financiarização, a indústria 4.0, enfim, todas as grandes transformações que estão ocorrendo na economia mundial e que exigem do Brasil uma readaptação, uma nova estratégia que pressupõe, sim, a atuação do Estado combinada com a iniciativa privada. Não há uma dicotomia entre Estado e empresa, né, e sim a combinação desses dois elementos para se atingir o objetivo. Todos os exemplos bem-sucedidos, se a gente for ver historicamente, Estados Unidos, Alemanha, Japão, mais recentemente China e Coreia do Sul, eles têm um ponto em comum, né, que é a combinação da ação do Estado com a iniciativa privada, o uso das políticas públicas, políticas industriais, no sentido amplo, né, de políticas de competitividade, para viabilizar o desenvolvimento. Agora, Helena, ainda que o governo não tivesse alcançado o objetivo proposto, a intenção era reduzir muito o tamanho do Estado, né? Era o Estado mínimo, menos Brasília, como sempre repetiu o ministro Paulo Guedes, com várias propostas de reforma, de redução das despesas, essa questão do funcionalismo. O discurso era liberal. É um discurso liberal de campanha que nunca foi colocado, por isso a gente não pode dizer que fracassou. Você não tem abertura comercial, não eliminou os créditos tributários, a economia é pouco competitiva, é fechada. Não, e essa questão, eu acho que houve experimento bem sucedido, sim. Quando nós tivemos a estabilização do real, tivemos uma reforma do Estado, uma reforma administrativa, privatização, tripé cambial, câmbio flexível, abertura da economia, tudo isso fez o Brasil um Brasil muito melhor do que aquele que a gente sabe que não funciona, que é o Brasil fechado, com política discricionária, política industrial discricionária, déficit público e etc. Então, assim, a gente não pode ficar voltando só porque agora teve uma pandemia, que por acaso o Estado entra naquilo que ele tem que fazer. Na realidade, o Estado brasileiro ele é enorme, são 500 mil empregados estatais, 200 empresas estatais, mais de 600 participações. A gente tem um Estado com 6 anos de déficit, uma herança de um governo intervencionista do Estado grande que gerou desemprego, recessão. A gente já sabe o que não funciona, que é o nacional-desenvolvimentismo discricionário. Os outros países do mundo, citados pelo Antônio, têm uma relação do Estado com o setor privado completamente diferente. Completamente diferente. Essa discussão de o Estado escolher os vencedores de um bando de lugares, de setores rentistas que não sabem viver além do Estado, é que é complicado. E me assusta muito que isso volte. Por exemplo, a discussão de autossuficiência na produção de respirador. A gente sabe que a qualidade das coisas que são produzidas no Brasil sob o manto da proteção não funciona. Os carros são de má qualidade. Imagina o Brasil se não tivesse tido a lei da informática. O Brasil ser a Zona Franca de Manaus. Então, esse governo ele não fez nada de liberal. E, de fato, o neoliberalismo pode ser uma caricatura. Agora, esse governo não fez nada. Teve uma reforma da Previdência que foi herdada do governo Temer. E quanto aos juros, eu acho que tem que chamar a atenção que os juros despencaram no Brasil exatamente por conta de políticas que reduziram o Estado. Foi o fim da TLP, foi a PEC do teto, a reforma da Previdência. Se não fosse isso, a gente estava lá com juros de 2 dígitos que o governo Temer herdou. Então, e outra coisa, o gasto do governo pode ser calculado o tamanho do Estado sem o custo da dívida. Vamos calcular o tamanho do Estado sem custo da dívida. Ele continua sendo enorme no Brasil. Agora, ele falta na educação,
de igualdade, acesso de educação igual para todo mundo, ele falta na política de saneamento, é um governo que sequer se empenha pelo projeto de lei de saneamento, ele falta numa reforma administrativa, numa estabilidade sem critério no serviço público, então é um governo que não inclui eficiência, que não inclui meritocracia dentro do seu, ou incentivos que as pessoas aprendam mais e façam mais. É um governo que em geral, quando estou falando governo, não estou falando só do Estado Federal, não, é municípios, estados, são cidades mal planejadas, transporte público precário. Eu acho que o que a pandemia trouxe, exatamente, é um Estado grande demais onde não deve, que é na atividade econômica, na distribuição de subsídios, nas isenções tributárias, no protecionismo, e um Estado que falha e é pequeno naquilo que ele é fundamental, que são as políticas do liberalismo clássico. Não existe indivíduo livre que passa necessidade. O indivíduo que passa necessidade não tem como exercer escolhas, ele tem que sobreviver. Então, para mim, eu acho que há muitos anos no Brasil que não se tem a ideia do liberalismo clássico, pelo menos. E neoliberal, então, eu estou aqui para ver. Agora, então, assim, acho que a discussão tem que ser colocada. E a pandemia, a discussão atual, trouxe uma discussão maior, que o mundo vai ser mais integrado, com mais cooperação, ou o mundo vai se isolar? Teremos fechamento de fronteiras, qual acesso que o brasileiro vai ter à tecnologia, a forma de cooperação de pesquisas e incentivos, e o que vai acontecer com a educação do povo brasileiro, com o saneamento, com a qualidade de vida. Como é que você vê esse governo? Não tem uma palavra, se fala no plano de recuperação econômica, nos novos incentivos que a indústria vai receber, mais transferência para o Estado e município, mas você não vê nenhuma ação que, de fato, atinja essa população que se mostrou na pandemia completamente fora do olhar do Estado. Então, esse governo é liberal. O liberalismo não deixa a parcela da população fora do circuito de braços cruzados. Professor Lacerda? Sim, o que nós temos é o seguinte, quer dizer, realmente a maior crise, né, da economia globalizada, que representa os impactos da pandemia, tem feito trazer à baila uma discussão muito interessante sobre o papel do Estado, sobre o papel das políticas públicas, sobre o papel dos gastos públicos, né? Então, nesse sentido, é uma boa oportunidade para nós discutirmos os caminhos que foram tomados pelo Brasil ao longo dos últimos anos, né? Como a Helena citou, na verdade, nós tivemos uma queda das taxas de juros que se deveu a mudanças inegáveis que ocorreram na economia brasileira ao longo das últimas décadas, mas que chegaram aqui muito tarde, né? Na verdade, a redução dos juros no Brasil, ela só ocorreu praticamente 10, 12 anos depois do que ocorreu no mundo. Quer dizer, isso revela, a meu ver, a necessidade de outras mudanças expressivas, como, por exemplo, na área financeira, né? Por exemplo, na indexação da economia e da dívida pública, né? Que nos impõe um custo de financiamento muito elevado. Então, realmente, se você pega no total de gastos do governo, né, sem incluir a dívida, ele tem um aspecto significativo, ele está ali quase que no âmbito da OCDE, que é um grupo dos países mais desenvolvidos. Mas o que nós temos sempre que lembrar? O Brasil é o país mais desigual e injusto do mundo, né, onde uma parcela expressiva da população, quase metade, tem uma renda muito pequena, muito baixa, que mal dá para subsistência, né, incluindo aí cerca de 100 milhões de brasileiros, dos quais um quarto disso está fora do mercado de trabalho, ou porque é desempregado, ou porque está no desalento, ou que está subutilizado, né? Então está inserido muito precariamente. Então isso exige, né, um aparato de políticas públicas e políticas sociais para amenizar essa situação que exige muito. Bom, mas você tem áreas do Estado que estão sobrevalorizadas, certamente. Você tem algumas áreas em que você precisa fazer ajustes, né, para trazer para essa realidade. E na parte de elaboração, né, de estratégia, aí então nós temos um apequenamento do Estado, né, porque, por exemplo, o governo atual
fez uma junção de ministérios, né? Então você tinha 4 ministérios, que era Economia, Planejamento, Indústria e Comércio e Trabalho, né? E tudo isso está no mesmo mastodonte agora, um grande ministério, mas que não funciona, quer dizer, não é uma elaboração de estratégias para fazer frente não só à pandemia, mas também aos desafios que se apresentam, né, na economia mundial. Então a pandemia escancara, a meu ver, as debilidades, né? Por exemplo, a debilidade na própria área industrial. Nós perdemos a capacidade de fabricação de produtos básicos, como no caso da saúde, de luvas, de máscaras, de gorros, né, de equipamentos de proteção básicos, né? E, na verdade, a nossa economia não é fechada. Aliás, todos os indicadores, a meu ver, revelam exatamente o contrário, que, especialmente levando em conta a área industrial, nós temos uma economia fortemente aberta. Lembrando que a indústria, né, teve um déficit em 2014 de 100 bilhões de dólares. Então, a balança comercial da indústria foi deficitária em 100 bilhões de dólares. Depois, com a crise e o baixo crescimento, esse déficit se reduziu. Então, não dá só para medir a economia e abertura na relação entre importação e exportação versus o PIB. Nós temos que analisar setorialmente, porque o Brasil, exemplo de Estados Unidos e outros países, tem uma participação do setor de serviços, que não é comercializável, né, muito representativa, é 70% do PIB, arredondando os números. Então, o setor industrial, que sofreu uma desindustrialização, né, precoce ao longo das últimas décadas, atrofiou a sua participação no PIB. E dentro dessa participação há um componente importado muito significativo, mas isso não tem só a ver com as tarifas de importação, tem a ver com política cambial, tem a ver com o famoso custo Brasil, custo do capital, né, as carências de competitividade que o Brasil tem. Então é preciso, sim, reindustrializar o Brasil a partir de políticas de Estado, né, que conduzam esse processo e que vão muito além da simples abertura, né? A abertura em si é um instrumento que você pode utilizar e precisa utilizar, mas combinado com uma série de outros elementos que possa criar as pré-condições para que você possa ser mais autônomo, né, do ponto de vista da sua realidade. É isso, eu quero saber da Helena Landau, como é que você vê essa posição do professor Lacerda em relação à abertura da economia e o que pode acontecer no pós-pandemia, porque agora o governo está gastando onde precisa, tentando minimizar os danos do lado econômico, tentando socorrer a área da saúde, mas se cria de novo toda uma estrutura que depende do Estado. E aí como é que fica a situação depois? Eu tenho uma divergência, acho que insuperável com o Antônio, porque eu sou radicalmente contra a política industrial. O Brasil tem uma desindustrialização inexorável, o Brasil não tem capital humano, o Brasil nunca investiu em capital humano, a nossa indústria é protegida, todos os indicadores de relação de comércio internacional botam o Brasil entre as economias mais fechadas do mundo. Quem puder não compra carro brasileiro, a gente não consegue exportar carro brasileiro, além de informática deixou o país para trás no que precisa agora, que é um choque nos serviços. O Brasil tem que estimular a qualidade do serviço, é uma nova economia. Então, onde a tecnologia entrou, que é no setor agrícola, nós estamos avançados. É sempre a mesma história, que faltou câmbio. Gente, nós tivemos uma desvalorização brutal no último tempo, o câmbio nunca vai estar satisfeito para a indústria. E sim, toda vez que o Estado brasileiro entrou firme para fazer política direcionada, a desigualdade de renda aumentou. Então, isso é uma falácia. O governo Dilma concentrou mais de 500 bilhões na mão da indústria brasileira, zero de produtividade, zero de aumento de emprego, a renda per capita caiu 10% em 2 anos apenas, temos o índice de Gini piorou. Então não sei de onde tem essa história que quando o Estado entra, melhoramos a igualdade. O Estado entra, melhora quando você tem o fim da inflação do Plano Real, que aumenta a renda real, e quando você tem as políticas assistencialistas que foram continuadas pelo governo Lula. O que você tem é concentração de renda na mão dos amigos do rei quando você faz política industrial. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado pelo que vai acontecer no futuro, porque tem um oportunismo agora de confundir uma ação emergencial do Estado brasileiro
para socorrer toda uma população que está fora do sistema, com a ideia de que o Estado brasileiro pode definir quem vai crescer, onde vai crescer e como crescer. A gente tinha apoio à indústria farmacêutica até 2017. Se a gente não tem condição de produzir o que a gente produz, não foi por causa dos 2 últimos anos, é porque nunca conseguiu fazer. Né? O projeto do Temporão durou até 2017. Então, assim, eu acho isso, de novo, um equívoco imenso. A gente não sabe o que será a pandemia daqui a 3 anos, a gente não sabe o que a gente vai precisar. Quanto mais cooperação, mais abertura, mais política horizontal, melhor. E eu acho que no futuro a gente vai precisar, de fato, uma redefinição do Estado. Ele vai ter que ser um Estado liberal clássico, atuando na incorporação de uma população que está à margem do sistema, dando igualdade de oportunidades, melhorando a condição de vida dessas pessoas, a começar pelo saneamento e acesso à água potável, que o Estado domina o setor e é uma vergonha os níveis de universalização quando se compara com telefonia e energia elétrica. A gente vai ter que avançar muito na privatização, mas de verdade, incluindo Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, as grandes vão ter que entrar, porque o endividamento público está enorme. A gente tem que acabar com os créditos tributários, como prometido, acabar, que eu digo, dentro do limite. A gente está confortável na duplicação em relação ao PIB que a Dilma fez. Então, assim, a reforma do funcionalismo, por exemplo, no governo Dilma, e eu acho que é equivocar essa ideia que o Brasil não tem planejamento. O Brasil tem BNDES, o Brasil tem Secretaria de Planejamento, mesmo quando, não é por causa de 2 anos que o Brasil faliu, o Brasil vem falindo desde o governo intervencionista do PT. A gente tem o IPEA, a gente tem tanta gente fazendo planejamento, tanta gente. A desmoralização da regulação começa quando o Lula se diz contrário a que as agências decidam tarifa sem ele. Então, assim, o Estado, onde mete a mão, acaba atrapalhando. Então, assim, eu sou absolutamente liberal. Eu acho que o liberalismo, ele solta as pessoas para inovar, para o empreendedor, ele tira a indústria brasileira da adolescência, ele permite o mérito. Eu sou contra qualquer tipo de vínculo, seja voto obrigatório, serviço público obrigatório, inclusive contribuição ao Corecon. Eu não sei por que é um país que tem cartel. Então, eu, por exemplo, agora só posso ser advogada porque eu não quero mais pagar o Corecon. Mas a gente não consegue, porque é um cartório dos anos Vargas. Então, as coisas precisam mudar. E vão mudar depois da pandemia, e eu espero que estejam mudando para mais liberalismo, mas mais liberalismo mesmo. Porque o retrocesso ao nacional-desenvolvimentismo, a proteção, a política discricionária, não dá. Isso a gente já sabe que não dá certo. O resto, quando foi tentado, deu certo, que foi o governo Fernando Henrique Cardoso. E agora, professor Lacerda, já encerrando, por favor. Isso, então, na verdade, né, não existe, a meu ver, esse mundo distorcido, provocado pelo Estado, e o melhor dos mundos com a privatização, né, com o setor privado. O ideal é realmente que você tenha uma combinação entre ambos. Mas é preciso também reconhecer os erros da privatização brasileira. Né? Por exemplo, o grande exemplo que é dado sempre quando se fala em privatização é a privatização nas telecomunicações. E, normalmente, o que se justifica é que houve uma ampliação significativa do acesso. Né? Realmente, se eu comparar com 20, 30 anos atrás, o acesso realmente se ampliou muito. Mas isso também se deveu à mudança tecnológica que não foi exclusiva do Brasil, né? Isso foi internacional. E no Brasil nós temos um péssimo serviço e que é muito caro, né? Nós pagamos as maiores tarifas do mundo, são muito caras, somos muito maltratados como usuários, isso não é novidade, no acesso à internet, no acesso à telefonia, nós somos muito maltratados pelos operadores, estamos totalmente desprovidos de resultado. Mas se você reclamar a Anatel toma providência. De fato, ela é reativa, mas ela não tem uma capacidade regulatória por antecipação. Né? Então, na verdade, o mundo ideal prometido pela privatização, eu acho que está muito longe daquilo que nos é oferecido na realidade. Né? Então, o que mostra o seguinte, quer dizer que ao mesmo tempo que a estadofobia é equivocado, também a idolatria do mercado privado por si só não resolve. Então nós precisamos ter uma combinação dessas duas coisas.
Com relação ao papel das profissões regulamentadas, né, do que foi citado aí, inclusive dos economistas, mas também dos advogados e de outros, é preciso lembrar que as 31 profissões regulamentadas no Brasil, elas representam não apenas uma ideia corporativa de defesa das categorias, mas de defesa da própria sociedade, né? O profissional, ao se filiar em um dos seus conselhos profissionais, ele se submete a um conselho de ética, né, a um código de ética, um código de conduta, né? Isso, dentre outros aspectos, é uma defesa para a sociedade, né? No mundo das fake news, da pós-verdade, né, que verdadeiros falsos especialistas se consagram mundo afora via internet, né, sem a formação devida na sua especialidade, né, apenas como palpiteiros, pode representar a existência desses conselhos como uma garantia à sociedade, né? Então não é só algo da profissão. E lembrar que são instituições fortemente democratizadas, quer dizer, se você não concorda com a linha que é seguida pelo Corecon do seu estado, você pode formar uma chapa, disputar as eleições e assumir a condução daquele órgão, né, em todas as profissões, então o que revela um caráter fortemente democrático. Então, concluindo, quer dizer, eu vejo que um meio termo aí que tem que ser construído, e a pandemia, nesse sentido, nos dá uma fotografia significativa da nossa vulnerabilidade social, em primeiro lugar, segundo, da nossa inadequação da nossa capacidade produtiva em responder imediatamente a uma necessidade, e terceiro, da capacidade de formulação e execução do Estado. É a partir daí que deve-se reconstruir o país a partir, né, das nossas debilidades, e é possível fazê-lo. O Brasil já foi bem sucedido em outros momentos da sua história, e é preciso apenas aproveitar essas experiências próprias da nossa história e experiências internacionais bem-sucedidas para construir um novo caminho. Bom, e vamos fechando por aqui o nosso debate. Eu quero agradecer muito a participação da Helena Landau, que é economista e ex-diretora da área de desestatização do BNDES. Helena, muito obrigada. Obrigada, Denise. Eu prefiro o celular privado do que a banda larga da Telebrás, e o Corecon dizia que não havia déficit na Previdência. Se isso não é fake news, eu não sei o que é. Perfeito, agradeço ao professor Antônio Corrêa de Lacerda, que é diretor da FEA, da PUC São Paulo, presidente do COFECOM. Professor Lacerda, muito obrigada. Isso, bom, a Previdência é um outro debate, a gente pode marcar um outro debate sobre a questão da Previdência e a questão fiscal. Obrigado. É isso, então agradeço muito aos dois. O tema do nosso debate foi a pandemia, fez ruir a ideia de Estado mínimo.